Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos, bom dia. Esse é o nosso programa da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 8 de setembro, terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum, e a igreja hoje celebra a festa da Natividade de Nossa Senhora, o nascimento de Maria. Quem não celebra o aniversário de nascimento da sua mãe, não? Então a ideia também, mas não com essa ideia humana apenas de celebrar o aniversário de nascimento de Maria, mas de celebrar que graças ao Senhor ter pensado em Maria, ter pensado numa mulher, ter escolhido uma mulher para que seu filho pudesse se fazer homem, se fazer carne, se fazer um como nós, para poder salvar-nos, é de suma importância. Sem Maria, sem o seu sim, sem ela ter aceitado ser a mãe do Messias, a mãe do Salvador, hoje nós talvez não sabemos. Talvez o Senhor tenha escolhido outra mulher, talvez sim, não sabemos. Mas ele escolheu Maria, preferiu esta mulher, ele deu graças especiais, não? Como não lembrar na Natividade de Maria da dogma, não? Da Imaculada Conceição de Maria, que ela nasce sem a mancha do pecado original. E por isso espero que a festa de hoje, da nossa Mãe Maria, nos ajude neste dia. Por isso eu vou comentar as leituras, né, da festa de hoje. É verdade que a primeira leitura é proposta duas leituras. Uma do profeta Miqueias, outra da carta aos Romanos. Eu vou comentar a do profeta Miqueias, que é do capítulo 5, versículo do 1 ao 4. E aqui diz: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Sua origem veio de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Está falando de Jesus, ou seja, não tem como não associar e não lembrar o Evangelho de São João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, o Verbo estava com Deus, etc. Ou seja, Deus, né, enviou o seu Filho, igual a ele, que era Deus mesmo, de uma carne semelhante à nossa, no tempo marcado para salvar-nos. Porém, para que houvesse esse envio, precisou de uma mulher, de um útero, de uma mãe, para que Jesus nascesse, fosse homem, e pudesse de verdade, numa carne como a nossa, destruir o pecado e a morte. E diz assim: Deus deixará o seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe der à luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Que é o que a gente está celebrando hoje. De verdade, celebrar o nascimento de Maria, celebrar o projeto de Deus para nos salvar. Que coisa! Poderia salvar-nos de tanto jeito, de tantas maneiras, de tantas formas. Escolheu essa. Escolheu a forma de que o homem não pudesse se afastar de Deus, rejeitar de Deus, vendo que Deus se fez como ele, humilhou-se. E nos ensina o caminho da humilhação, como que eu vou dizer? Da renúncia de si mesmo, da entrega, da doação de si, que é a entrega de Jesus, como caminho também para a gente salvar, carregar a sua cruz de cada dia, entrar na vontade de Deus, etc. E Maria é esta mãe que é a primeira também que aprende a fazer a renúncia de si, do seu projeto, da sua vontade de sim, para entrar no projeto de Deus. Por isso hoje celebrar a festa do seu nascimento é celebrar que começa também com Maria, a educação que ela recebeu dos seus pais, Joaquim e Ana, a fé que lhe daria forças, lhe daria as condições para poder dizer sim ao arcanjo Gabriel e aceitar ser a mãe do Salvador, mãe do Messias, mãe de Deus, não? E mãe nossa depois. Por isso o evangelho de hoje é do capítulo 1 de São Mateus, versículos de 1 a 16 e depois do 18 a 23. A primeira parte, do evangelho é a genealogia de Jesus, falando desde Davi e Abraão, para dizer que Jesus é a resposta à tragédia do homem. Ou seja, claro que na história da salvação, Deus
começou uma história de salvação para salvar o homem do quê? Da sua escravidão. O homem em Adão pecou, quebrou com Deus. Agora está escravo de si mesmo. Deus tinha um projeto maravilhoso no homem, na criação, de felicidade, de tudo, tanta coisa o homem quebra. E por isso Deus faz uma história de salvação. E como começa essa história com Abraão? Com as promessas feitas a Abraão, de dar-lhe um filho Isaque, que é a figura de Cristo, por aí vai. Passa por Davi, porque Jesus nascerá da linhagem de Davi. Então aqui Mateus coloca um pouco esses dois marcos, Abraão e Davi, como sendo que Jesus, no seu nascimento, é uma resposta a toda, é o cume, é o cumprimento da história de salvação que Deus começou com Abraão, Davi e tantos, para que Cristo fosse o centro dessa história, para nos salvar, para nos libertar. E por isso, você tem a versão longa do Evangelho, que é justamente toda a genealogia de Jesus, e vem a origem de Jesus, que é a versão breve, que pode ser feita, que diz que a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Nós já conhecemos José, vendo que a sua futura esposa estava grávida, pensou, ele sabia que não era o pai, pensou em repudiá-la em segredo. E tem que ser enviado a ele o anjo Gabriel, para que ele acolha Maria, porque aquilo que está sendo gerado nela vem da parte de Deus. Imagina, José, pobre homem, terá que entrar na história da salvação ajudado pelo anjo. Maria podia ter contado, talvez sim. Podia ter contado o encontro com o anjo, aquilo que o anjo Gabriel lhe anunciou, que ela seria mãe, não sei. Não sabemos por que Maria oculta, não fala a São José daquilo que o anjo Gabriel lhe anunciou. Tem que vir o próprio arcanjo Gabriel e animar a São José a acolher aquilo que está sendo gestado em Maria. Mas o mais importante é o que fala o Evangelho, que ele será o Emanuel, o Deus conosco. Ele vai salvar, o seu nome será Jesus. Salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso espero que na liturgia de hoje, quando nós celebramos a natividade e o nascimento de Maria, é lembrar que Deus se comprometeu com o homem, comprometeu-se com a humanidade de salvá-la e fez uma história de amor, de salvação. Só que, claro, respeitou a liberdade do homem. Essa salvação de Deus da humanidade teve os seus percalços, teve as suas dificuldades, teve os seus problemas. Mas que coisa, Deus nunca desviou o seu projeto, nunca se desviou, nunca desistiu, nunca desanimou, apesar das dificuldades, das resistências do próprio homem, da própria humanidade. Ele tinha um projeto de salvar. E em Maria, com a natividade de Maria, o nascimento de Maria, a obra de salvação que ele realiza em Jesus, ele respeita a nossa liberdade. A liberdade da humanidade inteira, de acolher ou não esta salvação proposta, que o Senhor elaborou, criou para nós, com a encarnação do seu Filho no seio da Virgem Maria. Então espero que hoje, celebrando a nossa Mãe Maria, nos alegremos porque Deus nos amou. Deus nos ama e nos providenciou a salvação no seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, para destruir em nós o pecado e a morte, nos dar a salvação e nos fazer filhos de Deus. E nos deu esta Mãe que intercede, que nos ajuda, que olha por nós todos os dias. E eu farei a oração, óbvio, da missa de hoje, que é a oração da festa da Natividade de Nossa Senhora. Oremos. Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas os tesouros da vossa graça, e assim, como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa do seu nascimento, aumente em nós a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã para o nosso programa, para este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.